Queria só aproveitar esta oportunidade para destacar a importância do debate que hoje vai ser travado aqui no Conselho Nacional do PSD. É uma agenda que eu penso que é relevante para o país nos próximos anos. Por essa razão escolhemos ancião para realizar esta reunião. É um debate sobre os territórios de baixa e muito baixa densidade no país, que têm vindo ao longo dos anos, não apenas por estes anos de maior crise económica que vivemos, mas também nos últimos 20, 30 anos, a ganhar uma desertificação crescente, não obstante o facto de haver um conjunto de políticas que foram executadas ao longo dos anos para dotar de mais infraestruturas e de equipamentos mais qualificados o interior do país. O que significa, portanto, que mesmo conhecendo o declínio demográfico que todo o país no seu conjunto vem registando e que precisa de ser combatido e invertido a médio e longo prazo, os territórios, sobretudo do interior do país, têm vindo a perder população, mesmo quando o Estado faz mais acessibilidades, constrói mais equipamentos sociais e procura responder de forma pública com uma melhoria das condições de vida para as pessoas que vivem no interior. Mas que propostas podem ser tomadas para inverter essa situação? É justamente isso que aqui estamos a discutir. Nós temos vindo do lado do Governo também a criar várias políticas que vão ao encontro de uma estratégia que combate esta desertificação. A primeira coisa a fazer é reconhecer que existem estas duas grandes categorias de territórios e que eles não podem ter, do ponto de vista do Estado, a mesma resposta. Portanto, temos mesmo de diferenciar as respostas das políticas públicas quando estamos a olhar para áreas de maior desenvolvimento urbano ou para áreas mais do interior desertificado. Em segundo lugar, temos de condescender que as pessoas fixam no essencial aonde veem oportunidades de se fixarem no emprego. Por melhores que sejam os equipamentos e as políticas públicas, na verdade, se os territórios não tiverem também eles competitividade suficiente para atrair investimento e ter emprego sustentável, por melhores que sejam as apostas em termos de desenvolvimento nesses territórios, as populações continuarão a sair. E, portanto, o que nós precisaremos de fazer é de articular bem as reformas que temos vindo a fazer, nomeadamente através das reorganizações dos serviços de atendimento público, que tendem a refletir a falta de população e, portanto, o Estado não pode continuamente ter muitos instrumentos de atendimento onde existem muito poucas pessoas, o que significa, portanto, que temos de racionalizar essas estruturas, mas temos de o fazer de uma maneira que não possamos deixar as pessoas sem um contacto direto, sem um apoio direto com a administração e com o Estado. E, portanto, temos no programa a aproximar o instrumento dessa preocupação, que é adaptar as estruturas públicas às novas realidades, mas sem com isso estar a prejudicar as pessoas no seu contacto com a administração, seja na área da justiça. Os municipais têm um papel essencial neste programa? Eu penso que é muito importante que seja assim, porque nós não podemos obrigar os municípios a desempenhar uma função que eles não desejem, evidentemente. O Estado aí deve estar disponível para, do ponto de vista das competências e das atribuições dos municípios, fazer um alargamento variável dessas competências e atribuições e respectivos meios financeiros, de acordo com aquilo que é o desejo desses órgãos, são órgãos eleitos. Mas temos 21 milhões de euros para utilizar no novo quadro comunitário. 1.000 milhões, não é verdade? Sim, sim. 21 mil milhões de euros. De facto, são quase 27 se incluirmos as ajudas todas na área da agricultura, mas se olharmos apenas ao Portugal 2020 fora da agricultura, de facto são cerca de 20 mil milhões de euros para os próximos 7 anos. E isso significa, como eu dizia há bocadinho, que precisamos de ter ofertas diferenciadas quando se trate de territórios que estejam em áreas de grande concentração urbana ou territórios mais desertificados que devem poder competir em termos diferentes dos outros. Mas queria só completar dizendo que, quando se trata quer do atendimento relativamente à justiça, ou à saúde, ou à educação, muito em particular no apoio social que é prestado,
nós temos sempre de garantir uma relação muito próxima com os municípios ou com comunidades intermunicipais, quando os investimentos sejam de natureza mais significativa, visando servir mais do que um concelho, e é natural que isso venha a suceder. Portanto, hoje o que queremos aqui marcar sobretudo é, depois de tudo o que já fizemos, e sei que o Dr. Marco António Costa também já fez um enquadramento quanto a essas questões, desde há 3 anos a esta parte temos vindo a dedicar uma atenção muito especial a esta reflexão, agora está na altura de a levar um pouco mais adiante e de tirar conclusões para estes instrumentos, quer do lado dos fundos europeus que vão ser dirigidos para corrigir estas assimetrias, quer na própria arquitetura administrativa do Estado, que tem de ter uma configuração diferente e que tem de permitir realmente que a atração dos territórios para o investimento produtivo mude consideravelmente de feição, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos. Então, discutido o alívio da carga fiscal pode passar por por esta redução da sobretaxa de IRS, arranjando outras compensações? O Governo vai agora fazer essa discussão. Nós ainda não iniciámos essa discussão. Ela será feita quando começarmos a apreciar a proposta de lei de Orçamento de Estado para 2015, que enviaremos depois para o Parlamento. Há 2 coisas que sabemos todos. A primeira é que Portugal tem hoje uma carga fiscal bastante elevada e isso resulta, no essencial, de 2 condições prévias. Uma primeira, dos fortes desequilíbrios que nós acumulamos e que tiveram de ter também uma contrapartida do lado da receita fiscal, e do outro lado o facto de, durante muitos anos, muitos portugueses não terem, dentro da formalidade económica, tido o mesmo contributo para as finanças públicas que deveriam. E há uma terceira causa que respeita à despesa do Estado, que adquiriu uma percentagem da riqueza que nós todos os anos criamos, que é demasiado elevada também. Ora, há aspectos destes que têm vindo a ser tratados pelo Governo e pelos poderes públicos, reduzindo o déficit do Estado, reduzindo a despesa pública, como nós temos vindo a fazer, quer por comparação com os anos anteriores, quer por comparação com o que seria essa despesa no futuro, se não tivéssemos revisto contratos, se não tivéssemos renegociado as parcerias público-privadas, se não tivéssemos parado um conjunto de investimentos que estavam a decorrer e que iriam sobrecarregar a despesa pública em anos posteriores. Mas concorda com o Presidente da República quando diz que a carga fiscal é um mal nacional? Eu peço desculpa, agora não percebi a sua questão. Concorda com a opinião do Presidente da República, Cavaco Silva, quando diz que a carga fiscal é um mal nacional? A carga fiscal, como eu acabei de dizer, é muito elevada e, nesse sentido, tem de ser aliviada e tem de ser corrigida. Eu estava a tentar dizer como é que é possível criar condições para que isso suceda. Então vamos lá. Ora, essas condições são diminuir a despesa pública e o déficit do Estado, é o que nós temos vindo a fazer. Faz também, completando o quadro de emergência que nós fechamos, de maneira a que as medidas extraordinárias possam progressivamente ser removidas. Começam a ser removidas algumas delas em 2015 já, é o caso, por exemplo, dos cortes salariais na função pública, que serão consideravelmente menores do que nos anos anteriores e, portanto, vamos começar a regularizar este tipo de situação. Sobra ainda para regularizar medidas extraordinárias como a sobretaxa do IRS, a sobretaxa que nós criamos para os produtos e para a produção energética, para o sistema financeiro, medidas extraordinárias, por exemplo, que impendem ainda sobre pensões, a que se chamaram, enfim, convencionou-se chamar-lhe pensões douradas, isto é, pensões muito elevadas, acima de 5.000 e de 7.500 euros. Essas medidas, que também são medidas extraordinárias, vão ter de ser removidas progressivamente na medida em que nós consigamos atingir os nossos objetivos de equilíbrio orçamental estrutural de médio prazo e na medida em que nós consigamos alargar a efetividade que temos vindo a registrar no combate à evasão e à fraude fiscal. Ora, saber em que medida é que algumas dessas medidas podem já ter reflexo em 2015 é uma matéria que nós só poderemos discutir a partir da próxima semana, que é quando começamos a ter os dados firmes para poder fazer alguma conclusão. Mas o que queria dizer, em qualquer caso, é que não há ninguém no Governo que não esteja a trabalhar firmemente para
esse propósito ser alcançado. Se teremos ou não condições, já em 2015, para remover algumas destas medidas de caráter extraordinário, uma vez que outras já começámos a remover, é uma questão que a realidade nos dirá se é possível ou não. Seja como for, o nosso propósito tem de ser só um: fazê-lo de acordo com a realidade do país, para não acontecer em Portugal o que aconteceu em 2009, quando, em vésperas de eleições, um governo entendeu que devia baixar os impostos, subir os ordenados na função pública, e passado 2 anos estávamos a pedir ajuda externa, para não dizer que logo nesse ano se percebeu que o déficit do Estado tinha sido superior a 10% do PIB. E isso eu não farei seguramente. Não será eleitoralista a medida de baixar a sobretaxa de IRS? Não estou a dizer que é eleitoralista. Será eleitoralista se nós não tivermos condições reais, materiais, para o fazer. E estou convencido que ninguém dentro do Governo quererá forçar essa realidade se tivermos de pagar um preço muito elevado para a poder exibir. Não é objetivo do Governo trabalhar de forma a iludir as pessoas apenas com o propósito das eleições, porque isso seria um erro que já foi cometido no passado, não por nós e seguramente não por mim, mas foi cometido no país, e que o país sabe hoje o preço desse erro. E, portanto, eu não o farei com certeza, e estou convencido que quem está no Governo, com responsabilidade, não quer regressar a esses tempos. Uma última questão, está bem? Muito se tem discutido nos últimos tempos sobre a hipótese de subida do salário mínimo. Ontem tivemos a ocasião de entrevistar Avelino Gonçalves, que foi o Ministro do Trabalho que criou o salário mínimo em 74, que explicou que para Portugal poder manter os critérios que levaram à criação do salário mínimo, fazendo apenas a correção da inflação, o salário já deveria estar acima de 600 euros e que, por contas, para manter esses critérios, tivessem em conta outros ajustamentos, que poderia, num limite superior, atingir perto de 900 euros. Esta discussão, o que é que lhe diz? Eu, sinceramente, creio que a maior parte dos portugueses tem uma noção muito objetiva de que, se o Governo quisesse agradar a toda a gente, punha o salário mínimo, não era em 900, era porque não em 1.000 ou em 1.500 euros, porque é que não havemos todos de poder ter pelo menos 1.500 euros de vencimento por mês. Portanto, essa não é uma base séria de discussão, evidentemente, não é? Porque não é o Estado que paga esses salários, são as empresas e as instituições, e para os poderem pagar têm de ter resultados que justifiquem esse peso dos salários nas empresas. Ora, justamente, nós sabemos duas coisas, digo mais uma vez porque tenho insistido muito nesta tecla. A primeira é: as empresas devem apostar muito, sobretudo, na melhoria da sua produtividade, incorporando mais inovação, procurando casar mais rapidamente aquilo que são as inovações científicas e tecnológicas com aquilo que são os seus processos produtivos, de maneira a poder afirmar-se competitivamente, não através de custos salariais muito baixos, mas através de qualidade dos seus produtos, dos seus serviços. É esse o caminho que queremos seguir para o futuro. E é importante dizer isto porque nem sempre foi assim no passado. Em Portugal, no passado, houve claramente uma estratégia que basicamente começou nos anos 60, mas que se prolongou durante alguns governos em Portugal depois do 25 de Abril, que apontava claramente para que Portugal pudesse atrair investimento estrangeiro, sobretudo atraído pelos baixos salários que o país praticava. Ora, esse não é o modelo que nós queremos para o futuro. Mas para isso é preciso apostar muito em políticas de inovação, numa política de investigação científica que possa estar muito casada com o nosso tecido produtivo, com a nossa indústria, com as nossas empresas, e é muito importante que, quer para Portugal, quer para a Europa, numa altura em que voltámos a dar alguma importância às políticas de ciência, de inovação e de investigação, que seja justamente um português e um comissário português o responsável pelo desenvolvimento dessa estratégia nos próximos 5 anos na União Europeia. Nós temos de fazer o mesmo em Portugal. O segundo aspecto é: nós temos condições hoje, que não tínhamos nestes últimos 3 anos, para poder fazer uma revisão do salário mínimo nacional. Temos de o fazer de forma a não pôr em perigo a sustentabilidade das empresas e, portanto, não gerar desemprego para o futuro. Creio que os parceiros sociais, de um modo geral, têm dado um contexto construtivo para esse diálogo e nós esperamos, a muito breve prazo, poder tomar uma decisão
nessa matéria, na certeza de que teremos de encontrar aqui um consenso quanto ao que devem ser atualizações futuras do valor do salário mínimo nacional, que tem de estar relacionado com o crescimento da produtividade no país e não com outros aspectos que, por mais justos que nos possam parecer à primeira vista, sejam totalmente irrealistas e ponham em causa o crescimento do emprego e a sustentabilidade das empresas, sem o que não haverá salários nenhuns que possam ser assegurados na economia. Agora, se me permitem, então, tenho de ir para o Conselho Nacional. Muito obrigado. Tem de ser muito rápido, está bem? Catarina Martins, reconhecendo a sua disponibilidade para esclarecimento junto do Parlamento sobre a polémica com a Tecnoforma, pediu ontem, fez-lhe um apelo que desse explicações também aos portugueses. Ouviu esse apelo? Não ouvi, mas aquilo que eu disse mantenho. Acho que questões relacionadas com o meu passado profissional, nomeadamente quando ele ocorreu enquanto exercia funções de deputado da Assembleia da República, podem e devem ser prestadas pelas devidas autoridades no Parlamento, e portanto deve ser o Parlamento a dar a informação pública sobre essa matéria. Era isso que eu queria dizer e que aqui reafirmo, saber em condições é que eu exerci o mandato, isso deve ser esclarecido pelos serviços do próprio Parlamento. Acho que é a entidade que deve fazer esse esclarecimento. Quanto a tudo o resto, reafirmo aquilo que já disse. Não fui contactado por nenhuma instância de investigação. Se for, não deixarei de colaborar. Não posso estar a pronunciar-me sobre matéria que possa constar de denúncias que eu não conheço e que cujo teor não sei sequer certificar ou validar, e não vou alimentar esse tipo de especulação, referindo-me a ataques ou a acusações que não conheço em concreto e que me parece a terem de ser seguidas e investigadas por alguém, não é por mim com certeza, há de ser por quem tem esses poderes no país, e eu não posso deixar de estar totalmente disponível para colaborar com as entidades que têm essas competências. Muito obrigado.